Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão Cláudio, ok? Gostaria de estar compartilhando uma palavra com vocês, ok, amados? Antes de tudo, gostaria de estar apresentando dois canais. O primeiro canal é Edileuza Santos Bertioga. Este é o primeiro canal. O segundo canal é Vivendo em Graça Bertioga, ok? Dá uma chegadinha aí no canal, tem uns vídeos nossos aí, estivemos gravando, ok? Quando eu falo estivemos gravando, eu me refiro a mim e a minha esposa, ok? E tem sido uma bênção aí, ok? Para o crescimento, né? Para o entendimento daqueles que estão se achegando, e a cada dia vamos aí aprendendo mais e mais este evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Meus amados, sem perca de tempo, sem delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 14. Olha o que diz a palavra. Diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus por esta palavra. Eu gostaria de colocar um tema para esta mensagem, ok? O tema desta mensagem é: não estamos em pecado. Este é o tema para esta mensagem. O tema é, vou repetir, não estamos em pecado, ok? Este é o tema. Na verdade, não estamos e nunca tivemos. O quê? Como assim, irmão Cláudio? Peço para você ficar até o final deste vídeo para que você venha crescer neste entendimento, ok? Olha aqui o que a palavra vem dizendo, o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Roma. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma. Ele já começa a dizer: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Espera aí, amados. Vamos entender aí o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma. Paulo está dizendo para os irmãos de Roma que o pecado não teria, domínio sobre os irmãos. Entendemos que esta palavra ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada para os irmãos de Roma. Vamos entender. O apóstolo Paulo diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Nós entendemos que então, outrora, antes da morte de Jesus, o pecado ele tinha domínio sobre o ser humano. Vou repetir. Diante desta palavra, nós entendemos que o pecado, outrora, antes da morte de Jesus, o pecado ele tinha domínio, ele tinha domínio sobre o ser humano. O pecado ele dominava o ser humano. Entendeu, irmãos? Nós vemos que o pecado ele estava embotado. Nós vemos que o pecado ele estava enraizado. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo agora que isto já tinha acontecido a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta. É por isso que o apóstolo Paulo diz
que o pecado ele não teria mais domínio sobre os irmãos de Roma. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo isso devido à morte de Jesus de Nazaré, naquela cruz, devido à sua ressurreição, porque entendemos que antes da morte de Jesus, o pecado dominava, o pecado contaminou, na verdade, todo ser humano. O pecado, ele contaminou toda a criação de Deus. Você entende, meus irmãos? Dá para compreender o que eu estou dizendo? Nós entendemos que o pecado, ele veio por meio de um homem. Nós vamos estar falando sobre isso mais para frente. Então, entrando aí o pecado no mundo, contaminou toda a raça humana. Nós entendemos o livro de Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e constituídos foram da glória de Deus. Então nós vemos que o pecado ele contaminou toda a humanidade. Isto tanto judeus como gentios, toda a humanidade estava debaixo do pecado, porque isto veio do primeiro homem. Então, o primeiro homem, dando legalidade a este pecado da desobediência, Deus expulsa ele agora do jardim, tanto ele como a sua esposa, e agora contamina toda a humanidade. Nós vemos aqui pela palavra em Salmos, eu vou estar lendo do número 51, verso 5, para confirmar o que eu estou dizendo. Olha o que diz, Salmos do número 51, versículo 5, diz assim: Eis que eu nasci em iniquidade. Quem é que está dizendo isto? Aqui quem está falando é o salmista Davi. Ele está dizendo que eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós vemos que antes da morte de Jesus, todos que nasciam em pecado. Nós vemos uma declaração de Davi, Salmos do número 51, verso 5. Leia aí na sua Bíblia. Davi está dizendo: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós entendemos que toda a raça humana, todo ser humano, quando nascia antes da morte de Jesus, já nascia no pecado. Está entendendo, meus amados? Então todos estavam contaminados. É por isso que nós devemos entender este tema. Este tema é um tema de suma importância para aqueles que estão se achegando agora, ok? E para os incautos, porque muitos da religião, quando nós falamos que não tem mais pecado, e nós vamos ver isso diante da palavra do Senhor, fica até o final deste vídeo para você entender, crescer nesse entendimento. Quando nós falamos para o religioso que não existe mais pecados, que quando nós vamos anunciar isto, esta maravilhosa mensagem, essas boas novas, eles não aceitam, né? Eles não aceitam, mesmo a gente mostrando biblicamente, eles não aceitam. E nós vamos confirmar aqui, ok? Lembra-se do tema. O tema é: não temos, ou seja, o tema é: não estamos em pecado, ok? Na verdade, eu vou repetir: nós, gentios, depois da cruz, nascemos já sem pecado. Vamos ler isso. Olha aí, diante desta palavra, nós vamos entender o que era pecado. Pecado
era transgressão da lei. Isto era pecado. Pecado era transgredir a lei de Moisés. Havia 613 leis. Era impossível, eu vou repetir, havia 613 leis. Era impossível um homem obedecer essas 613 leis. Era por isso que a lei ela veio para imputar o pecado. Você entende, meus irmãos? A lei ela veio para mostrar o pecado para o ser humano. Para isso veio a lei. Então, quando a lei vinha e mostrava isso é pecado e eles cometiam, ele estava transgredindo a lei. Então, logo, transgredindo a lei, eles cometiam pecado. Olha o que a Bíblia diz, onde nós lemos Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deu para entender aí? Por que o pecado não teria mais domínio sobre eles? Porque eles não estariam debaixo da lei. Deu para entender? Por quê? Porque na morte de Jesus, o pecado foi aniquilado. Na morte de Jesus, o pecado foi abolido, arrancado, tirado de uma só vez. Acabou-se ali, na morte de Jesus. E logo, em Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei. Então a lei, ela só foi até a Cristo. Cristo, ou seja, foi o fim da lei. Está escrito em Romanos 10,4. Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Está escrito que ele veio para cumprir, não para abolir. Ele deveria primeiramente cumprir no lugar dos irmãos, porque ninguém conseguia guardar toda a lei. Ele veio, cumpriu a lei no lugar deles, dos irmãos judeus, e ali na cruz, fim da lei. É bem verdade que na morte e na ressurreição houve uma parousia, né? Que na verdade só findou-se verdadeiramente a lei quando o templo de Jerusalém, construído por Salomão, filho de Davi, quando esse templo veio cair por Nero, pelos romanos, quando aquele templo foi destruído no ano 70, então ali findou a lei de uma vez só. Findou o império das trevas, ok? Então ali, na destruição do templo, findou a lei. Por causa da morte de Jesus, da sua ressurreição, houve um tempo até que viesse esse templo cair por terra, para finalmente a graça viesse ser estabelecida, ok? Então estava havendo ali essa parousia, a graça já estava sendo anunciada, portanto que Paulo aqui está anunciando a graça. Paulo está falando que, olha o que Paulo diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então estava havendo ali essa parousia. Esta lei só seria destruída de uma só vez quando o templo fosse caído, para que a graça viesse a ser estabelecida de uma só vez. E é o que nós pregamos, esta graça maravilhosa do Cristo ressuscitado. Então esta graça nos fez entender que
não estamos em pecado. Na verdade, nós entendemos em graça que nem nascemos no pecado. Vamos ver aí e tirar a dúvida de alguns, ok? Vamos ver aqui, abra sua Bíblia aí. Você entendeu aí que pecado era estar debaixo da lei, ok? Logo, o apóstolo Paulo disse que eles não, os irmãos ali de Roma não estariam mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Entendemos que a lei ela foi abolida. Entendemos que Cristo foi o fim da lei era Cristo, ok? Findou-se em Cristo. Findou-se porque havia ali um tempo ainda para o templo ser destruído. Ali findou de uma vez, destruindo o templo. Acabou com os sacerdotes, acabou com tudo ali. E ali findou-se a lei, o império das trevas e assim sucessivamente, ok? Agora vamos ler aqui. Livro histórico de João, capítulo 1, verso 29. Olha o que diz. Vou repetir. Livro histórico de João, capítulo 1, verso 29. Quando Jesus ali, João Batista está batizando, João Batista está ali, Jesus ele vem de encontro para ser batizado por João. Olha o que João ele se expressa. Livro histórico de João, capítulo 1, verso 29. Diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Leia aí na sua Bíblia. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, não é que deixa. Quem era o Cordeiro de Deus? Quem seria o Cordeiro de Deus e foi o Cordeiro de Deus? Quem foi o Cordeiro de Deus? Não foi Jesus de Nazaré, que foi levado para a cruz como cordeiro, como uma ovelha muda? Ele era o Cordeiro. João Batista estava falando dele. Eis aí, ele aponta, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira. Agora eu te faço uma pergunta. O Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, sendo levado para a cruz, sendo morto, ele tirou ou não tirou o pecado da humanidade? Tirou. A Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o pecado dos irmãos antes da cruz, os judeus, foi remido através do sangue de Jesus. Os pecados foram tirados através do sangue, não é de água, que nem muitos dizem e fazem hoje essa doutrina do batismo. Mergulha as pessoas na água ou num rio, num tanque, numa piscina, e diz que ali ele é uma nova criatura, diz que os pecados deles ali é removido. Fazendo isto, logo falando isto e praticando isto, está anulando o sangue de Jesus lá na cruz. Jesus ele não precisa de ajuda, ele já fez tudo. O que remiu, o que lavou, o que santificou os irmãos antes da cruz, os judeus, foi o sangue de Jesus. Nós sabemos que ali a morte de Jesus, ela houve duas ações. Por que duas ações? Foi bilateral. Ao mesmo tempo que purificou, santificou os judeus através do sangue, ele também houve outro efeito. Qual foi esse efeito? De aproximar os gentios através do seu sacrifício. Então os gentios eles foi aproximado através do sacrifício, do sangue. E os pecados foram tirados através do sangue, não é através de batismo em água, como diz aí os religiosos.
praticam essas práticas do batismo, sendo que só que a questão não é essa, é sobre pecado. Isso aí já gravei vídeo, tem vídeo nosso aí falando sobre o batismo, dá uma procuradinha lá. Sendo que foi o sangue que purificou, santificou e tirou o pecado. Foi o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi o sangue de Jesus de Nazaré, quando foi ali morto, que aconteceu esse ato de purificação. Ok? Você quer dar uma olhadinha, você vê lá depois em Romanos 6:3 e vai aprender e saber e entender qual foi, aonde foi o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo foi na cruz, ok? Lá é o verdadeiro batismo de todos. Deu para entender aí? Voltando, então nós vemos aqui que João Batista batizando Jesus vem e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Ainda vamos ler aqui. Vamos ler em Hebreus 9, é um clássico da graça de Deus aí. Hebreus 9:26 diz assim: de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, a consumação do século foi lá, viu? Naquele século, naquela época, pode ver, mas agora, era lá, naquele tempo. Consumação do século quer dizer fim do mundo, fim de tudo, fim do mundo ali, consumação do século. Mas esse vamos deixar para a próxima. Mas na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado, ele foi aniquilado. O que é ser aniquilado, irmãos? Você que está me assistindo aí. O que é ser aniquilado? Aniquilado acabou. Não existe mais, foi destruído, foi banido. Então o pecado ele foi destruído, foi banido. Foi banido ali na morte de Jesus. Está bem claro. Leia aí na sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 9:26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou. Quem é que está falando aqui? De Jesus. Se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Foi pelo sacrifício de quem que o pecado foi aniquilado? De Jesus. Então ali findou o pecado na sua morte. E como que existem pessoas que dizem na suposta igreja que a igreja somos nós? Como que eles dizem para os membros: tem alguém aqui em pecado? Sendo que o pecado já foi aniquilado. Paulo está dizendo aos irmãos, aos hebreus. E nós lemos também lá no livro histórico de João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não é o que deixa. E agora nós vemos aqui que o pecado foi aniquilado. Foi aniquilado ou não foi, meus irmãos? Foi. A palavra mente. Então essa ideia de dizerem que fulano está em pecado, isso é balela. Isso aí, sabe o que é? Anular a cruz de Cristo, anular o sacrifício de Jesus. Porque se eu disser que fulano, cicrano tem pecado ou está em pecado, eu estou anulando a morte de Jesus. Eu estou dizendo que a morte de Jesus não valeu de nada. Eu estou dizendo que a morte de Jesus não teve efeito nenhum. Como a graça de Deus veio sobre nós e abriu o nosso entendimento,
e nós demos braço a torcer a esta graça maravilhosa, nós entendemos que o pecado foi aniquilado. Nós entendemos que o pecado foi destruído. Entendemos que não tem mais pecado que te leva para a condenação. E nós lemos lá o versículo 1, nós lemos lá o versículo logo no começo, em Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Paulo estava falando isso para os irmãos de Roma. Se o pecado não ia ter mais domínio sobre eles, muito mais a gente que já nascemos sem ele, porque Jesus já tinha feito a obra na cruz. Quando você nasceu já com a obra feita. Então, nós entendemos que o pecado foi aniquilado e entendemos também que a lei foi abolida. Finalizou a lei. Hoje não estamos mais no antigo pacto. Estamos no novo pacto, na nova aliança. Entendeu, irmãos? E é interessante que o versículo que nós lemos, Epístola de Paulo aos Romanos 6,14, olha o que diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu dizer que tem pecado é eu estar trazendo a lei de volta para a minha vida. Logo, eu estando debaixo da lei, estou debaixo de maldição, disse o apóstolo Paulo. E aí? Então, o pecado já foi aniquilado, a lei foi abolida. E nós vamos entender mais um pouquinho aí, ok? Vamos entender um pouco mais. E nós vemos aí que é de suma importância. Este tema sobre o pecado. Meus irmãos, quando alguém afirma que uma pessoa está em pecado, está negando. Quando uma pessoa afirma que alguém está em pecado, ele está negando a obra de Cristo na cruz, como eu disse. Ele está negando o que Jesus fez lá na cruz. Mas e se alguém cometer um erro, cometer uma falha? O que se chama isso? O apóstolo Paulo chamou isso de obras da carne. Obras da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 19, que vai falando ali sobre as obras da carne. Paulo chama de obras da carne. Só que são obras da carne que a pessoa comete, que isso, quando a pessoa cometer essa obra da carne, isso vai fazer com que ela não venha viver o reino de Deus em vida aqui. Vai afetar o seu galardão, porém a salvação ele vai ter, se for um eleito de Deus, se for uma eleita de Deus. Porque o pecado ele não tem mais condenação sobre o eleito de Deus. Deu para entender? Porque o pecado era o quê? Transgressão da lei. Logo, findou a lei, tirou a lei, tirou o pecado, você está livre. Ah, então se eu estou livre eu posso viver cometendo as obras da carne? Claro que não. Você vai deixar de viver o reino de Deus? Você vai deixar de perder os benefícios lá na glória? Não. Temos que continuar lutando contra as obras da carne. Pecado já foi aniquilado. A lei foi aniquilada, foi abolida. Ok? Para nós entendermos essa questão do novo pacto, é importante perceber a relação com a aliança. Como Paulo nos revela, o pecado entrou no mundo por um homem. Quem foi este homem? Você sabe aí? Responde aí. Vamos ver?
Vamos ver aqui. Epístola de Paulo aos Romanos 5,12. Abra sua Bíblia aí. Epístola de Paulo aos Romanos 5,12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Epístola de Paulo aos Romanos 5,12. Então nós vemos que o pecado ele entrou através de um homem. Esse homem chamava-se Adão. Então contaminou toda a humanidade, contaminou toda a criação de Deus. E nós vemos que esse pecado ele teve domínio de Adão, né? De Adão, ele atingiu todas as gerações, toda a humanidade ali. Nós vemos quem veio primeiro. A lei é uma pergunta. Quem veio primeiro? O que veio primeiro? A lei ou o pecado? Aqui é a lei. Aqui é o pecado. Quem veio primeiro? A lei ou o pecado? Lendo isso daqui, nós entendemos que é o pecado. O pecado ele não era levado em conta. De Adão até Moisés, ele não era levado em conta. É por isso que precisou da lei vir para imputar o pecado sobre eles. Para imputar o pecado. E logo aquele que não obedecia à lei, ele tinha condenação. Nós entendemos que todos aqueles que morriam mesmo antes, né, da lei vir, e depois da lei também, todos que morriam, a sua carne voltava ao pó, a sua alma ficava presa na morte, que ali isso era a morte, por causa do pecado entrou a morte, e eles ficavam presos, o espírito voltava para Deus e a alma ficava presa. Depois da morte e ressurreição de Cristo, e depois que ele ressuscitou os irmãos, foi a alma do eleito que ressuscitou. Ali nós entendemos que foi a alma. O espírito sempre voltou para Deus. Salomão disse isso. O pó volte à terra que o deu e o espírito volte a Deus que o deu. O pó voltava para a terra, o espírito voltava para Deus. Sempre foi assim. E o que é que ficava, morria? A alma. O que ficava no céu, na sepultura? A alma. E o que foi que ressuscitou? Jesus ressuscitou. Vamos ver? Vou dar uma palhinha aqui. Mas está falando do pecado. O pecado, quando a pessoa morria, a carne voltava ao pó e o espírito voltava para Deus. Agora nós vamos ver aqui Salmos 49. Vamos ver o que Davi disse aqui. Salmos 49, verso 15. Olha o que o salmista Davi está dizendo. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seom, pois me receberá. Aqui deixa bem claro que era a alma que ficava na sepultura. Não tem como negar. Salomão diz que o espírito volta para Deus. A carne, o pó, volte à terra e o espírito voltava para Deus. E a alma ficava presa na sepultura. Olha o que Davi está dizendo. Salmos 49, versículo 15. Leia aí. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seom, que é sepultura, pois me receberá. Mas Deus remirá a minha alma. E aí? Nós encontramos esse texto aqui. Então, por isso que eu digo que era a alma. O espírito sempre voltou para Deus, irmão. Mas voltando. Então, quando o pecado fez isso, todos que morriam ali no pecado não obedeceram à lei, até a vinda de Cristo. Todos que morriam ficavam presos.
sua alma ficava presa na sepultura. Todos. Então nós vemos o que o pecado de Adão fez com a humanidade. Mas sabemos que depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, no tempo da graça, não é desta forma. O cristão, hoje, entendemos que através da morte de Jesus, da sua ressurreição, da sua vinda, tudo o que ele já fez, tudo que ele fez ali naquela cruz, ele já fez a obra completa. Já nascemos sem pecados, sem a lei, já nascemos com vida eterna. Hoje, o Filho de Deus, quando morre, a sua alma não fica presa mais na morte. Por quê? Porque ele venceu a morte quando ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou. E veio no ano 70, como destruição, como juízo para os judeus. Ali a morte foi exterminada. E essa morte, eu tenho um vídeo gravado aí, vocês podem estar dando uma pesquisada, não é um ser espiritual. Lembramos lá que o pecado de Adão, por causa do pecado, é que veio a morte. Logo, Jesus acabou com a morte lá na cruz. Foi o pecado, que foi a lei. Meus irmãos, esse aqui é um estudo maravilhoso. Vou estar lendo aqui para finalizar. Olha o que diz, o que nós lemos aqui em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí nós vemos aqui ainda Epístola de Paulo aos Romanos 5,13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então nós vemos que primeiro veio o pecado, depois veio a lei. Nós vemos que o pecado, ele não era levado em conta de Adão até Moisés, mas todos que morriam devido ao pecado recebiam a morte, porque o pecado ele gera a morte. Romanos 3:23. Então levavam eles à morte, as suas almas ficavam presas na sepultura, seu corpo voltava ao pó, o espírito a Deus. Então depois da ressurreição esses irmãos foram ressuscitados. Deu para entender aí, irmãos? Maravilha. Para finalizar, nós vemos aí o versículo, Epístola de Paulo aos Coríntios 15, verso 56, diz assim: o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Foi o que eu disse, que quando veio o pecado, a lei veio para dar força ao pecado, e nenhum deles conseguiam guardar a lei, então recebiam condenação. A alma ficava presa, o corpo virava pó, espírito para Deus. Houve ali a ressurreição dos irmãos, suas almas, como nós vimos Davi, o que ele diz lá em Salmos 49, verso 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, do Seol. Ok? Então nós vemos que o pecado foi, a lei já foi,
E nós vemos aí que, na verdade, não estamos em pecado. Este é o tema. Na verdade, nós já nascemos sem pecado. Porque Jesus fez a obra lá na cruz, ele morreu, remiu os irmãos lá. Aqueles que creram em Jesus como Messias receberam a vida eterna. Através do seu sangue atraiu os gentios para consigo. Nós que nascemos depois da obra já consumada, quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Ele disse: tudo está feito. As dívidas foram rasgadas. O papel de dívida, escrito de dívida, foi rasgado. O véu do templo se rasgou, significando que hoje eu e você temos acesso diretamente a Ele, sem precisar de homens, sem precisar de mulheres, de sacerdote. Hoje você e eu temos esse livre acesso. E saiba, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E saiba, o tema: não estamos em pecado. Esquece essa ideia de dizer sou pecador, fulano é pecador. Não diga isso, porque senão você está anulando o que Jesus fez lá na cruz. Você está anulando a morte de Jesus. Ok, meus amados? Fica aí esta meditação. Quero mandar um forte abraço para todos os irmãos aí que estão nesta abençoada graça, este maravilhoso caminho, e é uma alegria imensa. Forte abraço do seu irmão Cláudio. Forte abraço. Graça e paz.